Bem-vindo ao InCore Talks, o podcast do InCore HC FM USP. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Encore Talks. Hoje o tema é muito especial, a gente vai falar sobre desmame ventilatório e entender os principais aspectos da supressão da ventilação mecânica. Para essa conversa, eu estou com o Arthur Eduardo, que vai compartilhar um pouco da sua experiência sobre o tema. Seja bem-vindo, Arthur, tudo bem? É um prazer participar e falar sobre o desmame ventilatório, que é tão importante para os cuidados da terapia intensiva. Oi, tudo ótimo. Vai ser um prazer conversar com você sobre desmame ventilatório, supressão da ventilação mecânica, que é um tema muito importante para a gente que trabalha na terapia intensiva. Então, para começar, explica pra gente o que é desmame ventilatório e por que ele é tão importante. O desmame ventilatório, ele é o processo de supressão da ventilação mecânica. Ele é o processo de retirada desse suporte para que o paciente volte a ter ventilação espontânea. Ele é muito importante porque a ventilação mecânica ela é utilizada para tratar a insuficiência respiratória, para manter o paciente vivo, manter ele bem, mas ele também tem consequências. Essas consequências elas estão relacionadas principalmente ao tempo em que o paciente fica em ventilação mecânica. Quanto maior o tempo que ele fica sob o suporte ventilatório, maior a incidência de infecção, de fraqueza adquirida na UTI e de problemas relacionados ao período que ele fica sedado, paralisado, sob o suporte ventilatório e com a prótese ventilatória. Então, apesar de ser uma terapêutica muito importante, também é importante retirá-lo o mais precoce possível desse processo. Arthur, fala pra gente quais são as principais fases, etapas ou pontos de atenção quando a gente pode falar sobre o desmame ventilatório. Eu acho que quando a gente fala sobre esse tema, o principal aspecto é a gente pensar que mudou um pouco o racional sobre ele. Antigamente, o desmame ventilatório e a supressão, ela era um momento pensado no final, como se fosse uma cereja do bolo após um processo ruim que o paciente passou de doença. Hoje, a gente entende de uma outra forma. Ele é visto como um ciclo que se inicia quando o paciente entra na unidade. Então, desde o primeiro momento em que o paciente é diagnosticado com insuficiência respiratória e ele precisa estar sob cuidados ventilatórios, sob suporte ventilatório invasivo, a gente já tem que começar a pensar enquanto profissional, enquanto equipe, em como vai ser a supressão, como vai ser o processo de desmame. Então, é muito importante os protocolos bem estruturados de sedação, de suporte nutricional, de prevenção do delírio, de prevenção da fraqueza adquirida na UTI, através da mobilização precoce, de protocolos de mobilização do paciente crítico. Então, tudo isso precisa ser pensado desde o começo, já pensando lá no final em como vai ser essa supressão e a retirada do paciente do suporte ventilatório. Então, se eu pudesse resumir hoje o estado da arte, é pensar no desmame ventilatório e na supressão como um ciclo que se inicia desde o primeiro momento em que a gente recebe esse paciente. Então, tudo precisa ser estruturado e bem estruturado para que a gente culmine com esse ponto positivo e importante de sucesso, que é a retirada do paciente do suporte. E quais são os principais desafios ou impactos que esse tema traz na nossa prática clínica? Essa pergunta é muito importante. Eu acho que o principal impacto que a gente tem é que a ventilação mecânica, como a gente vinha falando, o paciente sob suporte ventilatório invasivo, ele traz alguns pontos deletérios para a saúde. Para estar sob suporte ventilatório invasivo, o paciente necessariamente vai precisar de algum grau de sedação, talvez bloqueio, ele vai ficar acamado, ele vai sofrer os impactos do imobilismo e todos os outros processos que, apesar de manter a vida, como a gente vinha dizendo, apesar de ser um suporte de vida, ele também causa malefícios. Então, quando a gente retira o paciente o mais rápido possível do suporte ventilatório, a gente faz com que todos esses malefícios relacionados ao tratamento também sejam reduzidos. Então, acho que um ponto principal é diminuição de infecção, diminuição do tempo de internação, dos custos hospitalares, diminuição da fraqueza muscular adquirida na UTI. Todos esses aspectos vão culminar também com a diminuição do tempo de internação global do paciente dentro do hospital, dentro da instituição, levando ele mais rápido para uma vida fora da instituição e para a funcionalidade, que eu acho que é muito importante. A gente recebe o paciente para trazer para ele novamente a vida, né? E a vida inclui tudo, a funcionalidade, retorno ao trabalho. Quanto mais tempo o paciente sai do processo de ventilação mecânica, mais rápido ele volta para suas atividades e para o seu status funcional global. Agora, como equipe de saúde, como nós, como equipe, a gente pode atuar para minimizar esses desafios que a gente encontra?
Isso é uma coisa muito, muito importante, porque, como a gente vinha dizendo, todos esses protocolos e todos esses processos, eles precisam ser trabalhados em equipe. E isso, por si só, já é um desafio muito importante, né? Quando a gente pensa no desmame da ventilação mecânica, o paciente ele precisa ter uma boa qualidade de sedação, ele precisa ter um bom suporte nutricional, ele precisa ser mobilizado, ele precisa ter cuidado neuropsicológico, ele precisa ter atenção da família. Então, tudo isso precisa estar integrado. Eu acho que a palavra-chave nesse processo é integração. E essa integração por si só já é um desafio, mas é um desafio animador. Né? Hoje, todos os trabalhos, toda a ciência, ela caminha para isso. Como a equipe tem que estar integrada nesse cuidado e pensando nesse processo todo mundo junto. Não pode ter gavetas mais como a gente tinha antigamente, né? O pensamento focado é cada um dentro do seu cuidado, a enfermagem fazendo o seu cuidado, o físico fazendo o seu cuidado em separado. A gente tem que estar todos juntos, equipe médica, de enfermagem, nutrição, psicologia, todos trabalhando para que o paciente tenha o melhor resultado. Eu acho que esse é um desafio e é um desafio animador que a gente tem enfrentado e tem conseguido. Os trabalhos têm mostrado que essa integração é o que dá o resultado positivo. Em situações mais delicadas ou específicas, como o desmame prolongado, quais são o que muda, né? Quais são as mudanças que a gente tem? O que a gente faz para mudar esse cenário? Assim? O que muda nesse cuidado? Bom, é importante a gente caracterizar que o desmame prolongado ele é aquele que não é finalizado após 7 dias após a primeira tentativa. Então, se após a primeira tentativa o paciente ainda está entubado após 7 dias, então a gente sabe que a gente pode caracterizar isso como um desmame prolongado. Ou seja, a gente está tendo dificuldade de retirar o paciente da ventilação mecânica. Os trabalhos hoje mostram que isso aumenta muito a taxa de mortalidade. Então, quanto mais tempo o paciente fica entubado, maior é a taxa de mortalidade. Então, esse é um ponto crucial de a gente entender que é um momento difícil e que a gente tem que focar esforços em conseguir desmamar e retirar esse paciente o mais rápido possível. Um ponto importante de quando a gente identifica o desmame prolongado é saber o que está causando isso, o que está levando o paciente a se manter entubado. Então, entre as principais características que tem esse paciente muitas vezes, insuficiência cardíaca. Então, insuficiência cardíaca é uma coisa que leva o paciente a ficar mais tempo entubado. A gente pode ter fraqueza muscular adquirida na UTI, pode ter algum problema neurológico que esteja levando o paciente a ficar entubado, seja agitação, seja outros problemas neuromusculares, por exemplo, questões nutricionais, pode ser um aumento muito grande da demanda de esforço por infecção ou sepse no momento da extubação. Então, é preciso identificar a causa. Eu acho que uma vez que a gente chega no conceito de que o paciente está em ventilação difícil, em desmame prolongado, então agora a gente precisa identificar a causa. Identificando a causa, a equipe vai focar em debelar essa causa, em buscar corrigir esse problema. Então, se é um problema cardíaco, a equipe médica vai tentar otimizar, né, a parte cardíaca do paciente para que o paciente possa ser, então, estubado. Se é um problema de fraqueza, a equipe toda, né, de físio encabeçando esse processo, precisa pensar em um protocolo de reabilitação, em mobilização desse paciente, para que ele possa ganhar força e assim ele seja estubado de maneira mais rápida possível. Se é um problema nutricional, então o nutricionista vai incidir. Então precisa encontrar a causa e toda a equipe se focar em vencer essa barreira, em resolver essa causa e aí o paciente possa ir para o desmame e para a extubação o mais precoce possível. Arthur, então eu queria que você me definisse assim, o que é esse TRE, né, que seria o teste de respiração espontânea? Como você define, quais são os principais pontos? O TRE ele é o ponto crucial do desmame. Hoje a gente sabe que a gente precisa fazer a busca ativa para entender se o paciente pode ser estubado, se ele pode ser desmamado da ventilação mecânica. Então, a busca ativa ela é tida como o ponto crucial para que o processo de desmame e de extubação seja precoce. A gente precisa buscar ativamente no paciente se ele está apto ao desmame. E uma forma de você fazer isso é através do TRE. Então, o TRE é o teste de respiração espontânea. Ele é um teste que é feito com o paciente em parâmetros mínimos ou em parâmetros mais baixos, para que a gente possa identificar a aptidão do paciente a ser desmamado. Isso pode ser feito em pressão de suporte, né, em parâmetros mínimos,
Pode ser feito em CPAP, que é uma outra modalidade ventilatória, ou pode ser feito através do tubo T. A literatura hoje ela não mostra diferença entre esses métodos, entre pressão de suporte, CPAP ou tubo T. O que a literatura coloca é que o paciente é colocado em parâmetros mínimos, em parâmetros fisiológicos que mimetizam como ele vai ficar em ventilação espontânea. A ideia aqui é saber, bom, se eu desligar o ventilador, se eu tirar ele do suporte ventilatório, ele fica bem ou ele ainda precisa desse suporte? Então a ideia do TRE é essa, saber se o paciente tolera esforço, se ele tolera respirar em ventilação espontânea. Então, o critério que vai ser utilizado é esse, colocar o paciente entre aspas, em um estresse ventilatório, em parâmetros ventilatórios que mimetizam o pós-extubação e ver se ele tolera, se ele suporta. Hoje na literatura a gente sabe que não tem diferença entre esses métodos, então um dos mais utilizados é a pressão de suporte, que é mais fácil também de ser feita e o pessoal acaba tendo um pouco mais de manejo, mas as outras formas também podem ser realizadas, mas a pressão de suporte acaba sendo a mais utilizada atualmente. E é bastante interessante, bastante fácil de se fazer com a pressão de suporte. Você tem vários dados que podem ser utilizados durante esse processo para você clinicamente julgar se o paciente está apto. Então, o índice de Tobin e parâmetros clínicos mesmo. Se o paciente, durante o TRE, se ele não vai apresentar taquipneia, aumento do esforço ventilatório, sudorese, nenhum tipo de disfunção orgânica, por exemplo, arritmias. Então, tudo isso é julgado, né? O paciente ele é visto de uma maneira muito clínica, né, durante o TRE. Se o paciente ele vai ficar bem, se ele não vai apresentar nenhum tipo de falha, se ele não vai ter nenhum tipo de estresse orgânico. Então, o TRE é isso, é colocar o paciente em parâmetros mínimos e ver se ele fica bem. Outros testes podem ser utilizados nesse processo, pode ser utilizado o ultrassom diafragmático para ver como está a condição do diafragma, outros testes que têm sido utilizados na literatura, que integram vários parâmetros, né? Mas eu acho que o TRE ele é clínico, ele é uma coisa beira-leito para você julgar se o paciente fica bem nesses parâmetros mínimos. Basicamente é esse que é o TRE. Arthur, e quanto ao suporte pós-extubação? Você acha que ele pode prevenir a falha? Sim, a prevenção eu acho que é sempre melhor do que reentubar o paciente. Então eu acho que o suporte pós-extubação ele é um ponto muito crucial desse processo, desse ciclo de supressão da ventilação mecânica. Eu acho que a gente tem que ter em mente 2 pontos. O paciente de baixo risco. Então, o paciente que ficou pouco tempo em ventilação mecânica, o paciente que não tem muitas comorbidades, e aí esse paciente ele pode ser colocado só em oxigenoterapia e observa-se após a extubação se ele fica bem. Agora, o paciente de alto risco, uma vez que ele é extubado, você tem que ter um pouco mais de cuidado. O paciente de alto risco, a gente entende hoje como sendo o paciente mais idoso, o paciente policomórbido, que tem, por exemplo, insuficiência cardíaca, que tem doença respiratória crônica. Então, esse paciente pós-extubação, ele precisa ser observado mais de perto e precisa de maior suporte ventilatório. E essa prevenção ela pode ser feita tanto com a VNI, né, que é uma VNI profilática, como pode ser feito com o catéter de alto fluxo, que também hoje é um suporte interessante que pode ser utilizado como disponível para prevenir, né, essa fadiga que vem após a extubação, que pode ocorrer após a extubação. O foco é nas primeiras 2 a 6 horas, que é o momento mais crítico, onde ocorre a maior incidência de falha, de 2 a 6 horas após a extubação, mas ela pode continuar até 24 horas após a extubação, essa prevenção com o suporte ventilatório mais proeminente, digamos assim, nesses pacientes de alto risco para prevenir a falha e a reintubação do paciente. Arthur, agora me fala quais são os principais cuidados para o momento da extubação? Legal, Bruna. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né, do processo de desmame, que é a extubação, porque ele é uma atividade deliberada da equipe. A gente não extuba o paciente porque ele passou no TRE. Então, ele passou no TRE, ele está apto para ser extubado, para retirar a prótese ventilatória, mas agora esse é um ato que a equipe tem que pensar à beira-leito se é o melhor momento. Não é só porque ele passou que a gente estuba. Então, a gente tem que pensar, ele não vai fazer nenhum exame que vai precisar ainda estar entubado, ele não vai passar por nenhum procedimento cirúrgico que ele ainda vai precisar dessa prótese ventilatória. Ele está realmente bem e outras avaliações precisam ser feitas. Então, ele tem capacidade de manter a via aérea pérvia, como estão as secreções, realmente a causa da falência ventilatória que levou ele a estar entubado, a estar sobre
ventilação mecânica invasiva foi debelada, está resolvido esse ponto. Então, tudo isso precisa ser pensado. Alguns testes eu acho que são muito importantes. Então, é preciso entender se o pico de fluxo da tosse desse paciente é eficiente, se ele consegue tossir bem, se ele tem um pico de fluxo que está entre ali 60 e 120 litros por minuto, se ele consegue mover essas secreções e retirar a secreção, se ele tem uma tosse eficiente. É preciso pensar como está a força desse paciente, pode ser feita uma anovapometria para entender como que é a força desse paciente, e também alguns outros testes, como por exemplo o Cuff-Lick Test, que julga se a via aérea desse paciente não está edemaciada, se ele consegue manter essa via aérea pérvia. A gente sabe que hoje o Cuff-Lick Test ele não é indicado para todos os pacientes, ele pode atrasar o desmame se você fizer em todos os pacientes. Mas nos pacientes que a gente desconfia que pode ter edema da via aérea pós-intubação, como por exemplo pacientes obesos, pacientes que tiveram por intubação muito prolongada ou que já falharam antes, que já apresentaram estridor. Então, nesses pacientes é indicado também fazer o Cuff-Lick Test para ver se tem vazamento, se não tem, se a via aérea não está edemaciada, o que pode gerar estridor pós-intubação. Então, por ser um momento de deliberação da equipe, então tudo isso precisa ser avaliado. Passou no TRE? Ótimo. Agora a gente vai fazer toda essa avaliação para entender se o paciente pode ser extubado. E aí, uma vez que ele é extubado, a gente faz toda aquela profilaxia que a gente já comentou, de eventualmente oxigenoterapia, eventualmente VNI, para manter esse paciente bem e evitar a reintubação. E qual que é o papel da família nesse contexto? Às vezes a gente tem um familiar ali presente, eles têm um papel nesse processo de desmame ventilatório? Com certeza. Hoje, na prática clínica, a gente observa que a família é realmente parte da equipe nesse processo. Principalmente, né, um ponto nevrálgico no paciente que vai ser extubado é a questão da agitação psicomotora e da condição neurológica do paciente. Muitas vezes o paciente ele não é extubado porque ele está agitado, porque ele está confuso, né? Além dos protocolos de sedação adequados que devem ser feitos durante o processo de intubação para evitar o delírio, a família junto com o paciente, ela é crucial para manter o paciente bem e para deixar ele calmo. Então, eu acho que a família tem que ser incluída em todo o processo, entender em que fase do desmame e da supressão do processo ventilatório que o paciente se encontra. Isso também é uma causa, às vezes, de muito estresse para a família que não conhece o que é a ventilação mecânica. Então, tudo isso precisa ser trabalhado e explicado para que a família possa agir como um membro da equipe e estar integrada no processo, nos auxiliando no que for possível. E isso tem dado muito certo, né? Isso é uma coisa muito benéfica, tanto para a família como para o paciente. Diminuir esse estresse, trazer esses vínculos familiares, isso pode ajudar muito e fazer com que o desmame e a extubação seja mais rápido. E o que você recomenda para quem quer aplicar esses cuidados? Bom, eu acho que o principal, o inicial, é você ter protocolos bem definidos. Como a gente já tinha dito, é preciso pensar o paciente desde o início do processo de ventilação mecânica. A partir do momento em que é instituída a ventilação mecânica invasiva, a gente já tem que pensar na retirada desse paciente. Então, ter protocolos bem definidos de despertar diário, de sedação, de desmame da ventilação, de mobilização desse paciente, de mobilização do paciente crítico ou mobilização precoce. Então, é muito importante esses protocolos. Outro ponto importante é que a literatura traz firmemente que a gente precisa buscar ativamente a habilidade do paciente em sair da ventilação mecânica. A gente tem que buscar isso todo dia, porque muitas vezes o paciente já está apto a ser extubado e a gente ainda não percebeu. Então é preciso buscar isso ativamente. Todo dia testar e observar, avaliar se o nosso paciente já não pode ser retirado e desmamado o mais precoce possível. Além disso, esse cuidado à beira-leito e essa avaliação diária, ela tem que ser estimulada em toda a equipe. Então, não deve ter uma pessoa responsável por isso. Todos devem estar integrados a esses protocolos, conhecendo todas as etapas, e todos devem ter esse olhar para a ventilação mecânica de ela é importante, mas precisa ser retirada precocemente. Então, todos têm que ter esse olhar, trabalhar esse olhar de desmame e de retirada rápida do suporte ventilatório. Trabalhar isso em equipe. A integração, mais uma vez, é a palavra-chave. Para encerrar, qual que é a principal mensagem que você gostaria de deixar para a gente? O desmame ventilatório, ele é uma jornada. Ele é uma jornada que começa quando o paciente entra na UTI
e ele termina quando o paciente é extubado e consegue ficar 24 horas fora da ventilação mecânica. Essa jornada, ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser trabalhada e ela é uma vitória, porque ela, como a gente já disse, diminui os custos de internação hospitalar, o que é algo importante, ela aumenta a funcionalidade do paciente, ela traz resultados benéficos para todos, diminui a carga de trabalho na UTI, então tudo isso precisa ser pensado. Então, essa jornada, que é uma jornada muito bonita, ela inclui ciência e humanismo. Então, precisamos tanto aplicar a ciência à beira-leito, mas também temos que ter a sensibilidade para trabalhar em equipe, para trazer a família, para engajar o paciente. É muito importante engajar o paciente. Então, eu sempre costumo dizer assim, desmame é mais que ciência, né? É uma arte. Obrigada pela conversa, Arthur, e obrigada a todos que nos acompanharam. Até o próximo InCor Talks. Obrigado. Você ouviu mais um episódio do InCor Talks, o podcast do InCor HC FM USP.